Bom, professor, a semana começou, né, mas com duas informações, duas saídas, né, de atletas do elenco, até para saber do lado do treinador como é que foi essa conversa. Eram jogadores que pediram para sair, estavam até, de certo ponto, descontentes com alguma coisa. Como é que se deu esse processo junto contigo? Você foi divulgado, né, que os dois atletas pediram desligamento, né? Motivos deles, particulares, mas, assim, para resumir a história, a gente precisa gente aqui que ajude a remar no barco e não jogar água para dentro. Certo? Dentro da situação, Júnior, em relação a essas saídas, como que o elenco reagiu no dia a dia? Porque eram companheiros deles, até um que foi titular na rodada passada e um que entrou para ajudar no jogo contra o São Bernardo. Como que eles reagiram isso ou é algo que não interfere dentro de campo? Cara, interfere de jeito algum. Entradas e saídas são comuns. Agora mesmo nós tivemos uma saída de um treinador, entrada de outro. E eu acho que são experientes o bastante para saber assimilar, absorver. Então, o nosso ambiente aqui sempre foi bom, né? Sempre foi bom. Os atletas cada vez mais comprometidos com o dia a dia, né? Com a nossa melhora, em busca de melhorar a nossa performance, melhorar nosso modelo, entendimento do jogo. O trabalho segue, nós estamos firme e forte aí em busca, né, da nossa classificação. A semana agora é um pouco mais curta, né, devido a essa viagem longa que o Caxias vai ter, diante de um adversário, Júnior, que está na zona de rebaixamento, né? Em algum momento a competição se torna perigoso enfrentar essas equipes que estão lá na ponta de baixo da tabela. Isso requer uma atenção também para o Caxias, para não ter surpresas, assim como foi no último jogo, no último instante. Serve de lição também? O campeonato é difícil. O campeonato é complicado. Dependente de quem tu vai enfrentar, nós estamos sem fazer planejamento de pontos ou de 4 em 4 partidas, de 3 em 3 partidas. Não, é jogo a jogo. Né? É um torneio de 19 jogos em que todos os jogos são decisivos. Em relação ao último jogo, acontece. Né? Aconteceu já a nosso favor. Em algum dia, em algum outro campeonato, aconteceu já a favor do Caxias, aconteceu já em outros trabalhos. São sequências de erros, né, que geram o gol do adversário, assim como é uma sequência de erros ou mérito quando é feito um gol do adversário, ou o nosso gol, né, uma sequência também de mérito, de erro do adversário, enfim. O que nós não podemos sempre falo isso, né? Caça às bruxas, né? Ver quem que errou, por que errou. Acontece, futebol é assim, é nivelado, tem que estar o tempo inteiro concentrado em todas as ações ali dentro. E já falando do jogo, né? Da nossa derrota em São Bernardo, nós pegamos uma equipe que é uma das favoritas para subir, e a gente fez um jogo extremamente equilibrado lá. Achei que faltou a gente ter mais a bola em alguns momentos, mas nós estamos numa fase de construção aqui, que, com todo respeito, nós estamos construindo isso, né, em apenas, não sei se já fechou um mês, eu estou aqui, em um mês a gente não consegue, não que está faltando tempo, está ótimo o tempo de trabalho, assim, o tempo para nós trabalhar aqui está ótimo, temos semana cheia, mesmo sendo semana mais curta, mas a gente tem sessões de treino para ir se aprimorando, mas nós estamos longe do ideal, né? Não é porque nós tivemos 3 vitórias seguidas que está tudo certo. E também não é porque nós perdemos o São Bernardo que está tudo errado. O campeonato é difícil. Vai ser um perde e ganha danado, né, em todas as rodadas. Nós vimos agora a Ponte Preta, que é líder, perdeu de 4-1 para o Brusque. Ninguém esperava, mas o campeonato é assim, é muito difícil, todo jogo é decisivo. O que nós temos que ter muita consciência aqui é de melhorar na semana. Nós temos que fazer a equipe melhorar em aspecto, por exemplo, nós melhoramos muito a nossa circulação lá atrás, um jogo de construção. Está faltando agora o último terço, ali a gente caprichar mais. Nesse último jogo a gente roubava a bola, né? A gente estava controlando o jogo sem a bola, estava bem organizado, mas nessa retomada, nessa transição faltou, né? E eles sabem disso, foi falado para eles e vai ser mostrado também. Tomada de decisão ruim, né? Aquele penúltimo, último passe, né? Ruim,
Então, nós temos que melhorar isso. Nós não podemos vir aqui e ficar reclamando, ou, como eu falei para vocês, caça às bruxas, né? O culpado foi esse. Porque não. Eu acho que o nosso objetivo aqui da comissão técnica, desafio, é melhorar os atletas. Melhorar todos os atletas, né? E vão ter oportunidade, por exemplo, o G1, que é o que inicia, o G2, que fica no banco, ou entra, e o G3, que fica aqui, vão ter oportunidades. Nós temos que nos preparar bem esses atletas. Aconteceu agora, o Helder se machucou, o William saiu, Mota saiu. Aí abriu a vaga agora para o Eduardo, que era a terceira opção, e o Nescau, que está voltando para esse jogo. Então, tu vê como é que é o futebol, a oportunidade ela não avisa às vezes, ela não fala assim, eu vou chegar. De repente ela chega, e se o Eduardo estivesse treinando mal no G3, que não é o que acontece, é um cavalo para trabalhar, entendeu? É um animal para treinar. É muito dedicado, o cara muito comprometido com o dia a dia, e a oportunidade dele é essa. Aí, muitos não acreditam, mas se ele fizer 4, 5 gols, 6 gols nesse campeonato, o cara daqui a pouco está na Série A, meu. Como nós vimos aí o Galego do Ipiranga, nós vimos em 2021 o Quirino no Ipiranga também, foi vendido para o Avaí. Então, futebol acontece as coisas muito rápido. O que nós temos que fazer é se preparar para isso, né? Assim como a oportunidade na minha carreira já aconteceu muito rápido. Minha vida, minha carreira de treinador aconteceu muito rápido e deu certo porque eu estava preparado. E hoje eu estou no Caxias, um grande clube aqui do Rio Grande do Sul. Então, cara, é se preparar, sabe? Eu não vejo problema de perder jogo. Vai acontecer, meu. Futebol é difícil. Pô, se desse para a gente ficar invicto o campeonato todo, nós não deixaríamos de sofrer. Nós não deixaríamos de sofrer. Porque teria algumas partidas que a gente não iria perder sem merecer. Então, é ter a consciência. Futebol, nós estamos vendo que, cara, está muito nivelado. Olha a rodada da Copa do Brasil ontem. Está entendendo? É muito nivelado. Então, nós temos que ter consciência de melhorar os nossos atletas aqui. Sabe? Conscientizar eles de vir para o dia a dia aqui e a gente sair melhor do que chegou. E acreditar. Né? Acreditar. Tem atletas que não estavam tendo oportunidade que vão ter agora nessa rodada. Falei do Eduardo, é o Peterson, é o Lohan que está voltando, daqui a pouco é um Paulinho, que não teve oportunidade ainda, é o Mantuan, é um Leozinho, que é da base. É assim, meu. Daqui a pouco o Douglas, que não jogou e já foi titular comigo em 2021 no Ipiranga. Pô, nós temos um grupo muito bom aqui. Muito bom. E nós temos que valorizar os atletas aqui, porque aí tu vai para um outro clube que tu acha que aqueles lá são os fera, também tem os defeitos, os mesmos defeitos, também tem as mesmas dificuldades, né? Também tem toda essa questão de se preparar, de melhorar. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o que tem aqui. O grupo do Caxias é muito forte, o elenco do Caxias é muito forte, só que nós temos que nos aprimorar para chegar no nível, né? E esse jogo do São Bernardo foi bom para medir o nível que nós estamos, o nível que nós vamos encontrar lá na frente. Né, porque nós vamos pegar ainda Náutico, nós vamos pegar, né, vários times aí, Maringá, CSA, vários times muito fortes. Né, vamos pegar Ponte Preta, vamos pegar Ituano, vamos pegar o Brusque. E aí nós temos que aumentar o nível, essa régua aí tem que subir. Né, e é o que nós estamos fazendo no dia a dia, os atletas são muito comprometidos. Perder, empatar e ganhar é do jogo. Falaste em relação à oportunidade, que ela não avisa quando chega, né? E deu para perceber no aquecimento que o Esquilo acabou sentindo um desconforto. Ele está fora da viagem, por isso que a oportunidade pode cair para o Peterson também para receber uma chance ao decorrer do jogo. E te pergunto também sobre característica. O quão perigoso é enfrentar uma equipe que vem de uma Série D e tenta fazer os resultados dentro de casa, como é o Itabaiana? É a questão do Esquilo, cara, tá? Departamento médico é uma dor no joelho, mas não é lesão, assim, porque ele para caminhar tá super bem, até mesmo para trotar, é alguns movimentos que tá limitando. E aí não dá, né, no jogo que tu tem que dar 101%, né, não, 100% já não dá mais, 101% a gente vai reavaliar. A questão do campeonato, do adversário, o campeonato todo é perigoso. Se tu for enfrentar qualquer equipe, cara, sendo que esteja na zona do rebaixamento, mas a pontuação está muito próxima, uma vitória do Itabaiana tira eles da zona. Tá entendendo? Então o campeonato todo é perigoso. A gente enfrentar o São Bernardo lá foi perigoso, a gente enfrentar o Retrô aqui foi perigoso, o Guarani foi muito perigoso, o Figueirense lá é extremamente perigoso. Então não tem... É o que eu falo para vocês, a gente tem que estar sempre se vigiando e extremamente concentrado, focado, foco total, assim, de entrar na partida como se fosse uma decisão. E nós temos que saber que somos seres humanos, de vez em quando vai ter 2, 3, 4 jogadores abaixo naquele dia lá.
E aí o restante tem que carregar esses aí até eles entrarem no jogo, ou daqui a pouco o cara não vai fazer uma partida boa, como o Iago não fez uma partida boa agora, e nos últimos 2, 3 jogos da nossa equipe ele foi decisivo. E aí nessa partida que ele não foi bem, nós não podemos desprezar, entendeu? Ou desvalorizar o que o atleta fez até agora. Nós temos que entender por que não foi bem, por que não se sentiu bem, e melhorar, ajudar ele, né? E os companheiros, quando nós tivermos 3, 4, 5 jogadores abaixo, como foi ali no São Bernardo, a gente tentar o restante ajudar. Então, o campeonato é muito perigoso, a gente sabe. Todo jogo é decisivo, né? Vocês estão cansados de escutar isso aí de mim. E então, um foco total em toda a partida. Esquecer, eu vou ser sincero para vocês, eu nem olho a tabela, cara. Eu olho o próximo jogo, parece uma loucura. Não, mas eu não faço projeção de ponto. Não faço. Não faço. Eu sei que o Itabaiana é a próxima partida. E nessa semana a gente está trabalhando em cima disso. Na próxima, claro, é o Londrina, mas não posso nem pensar em Londrina. Óbvio que eu, particularmente, já olhei o jogo do Londrina, estou olhando as partidas do próximo adversário, mas o foco é Itabaiana. O restante da tabela, não sei te dizer. É o próximo. O jogo mais importante das nossas vidas são os próximos 3 pontos. Tirando essa possibilidade no setor ofensivo, na camisa 9, nas demais posições, é repetição para seguir na evolução? Exato, cara. É automatização. A gente ainda, por não ter um jogo melhor elaborado ainda, principalmente nessa fase ofensiva, a gente toma muita decisão errada. Estava olhando agora o nosso jogo, terminando de olhar nossos laterais, um dos pontos fortes que nós temos são as passagens dos laterais. A gente usa muito pouco. A gente consegue ter uma superioridade numérica de 2-1, nosso beirada e o nosso lateral passando por fora, contra o lateral deles, a gente não usa ainda. A gente traz para dentro e toma uma decisão de jogar para trás. Não dá. Aquele último terço, nós temos que definir a jogada. Pode errar, não tem problema, meu. O último terço é para isso mesmo. Só que nessa tentativa de ser mais agressivo no último terço, de machucar o adversário mesmo, cara, se nós fizermos 5 dessas no jogo, uma delas vai dar certo. Agora, se não fizer as 5, é certeza que vai dar errado. Nós não vamos finalizar, a gente não vai cruzar, a gente não vai usar a passagem lateral. Então, algumas tomadas de decisões, a gente vem automatizando, vem dando mais ferramenta para eles. É vídeo, é treino. Hoje foi em cima disso, à tarde, de novo, essa parte ofensiva. E sempre que tem uma equipe trabalhando a parte ofensiva, tem outra trabalhando a parte defensiva, óbvio. E a gente vem melhorando isso. Todo dia, toda santa sessão de treino, a gente vem orientando, mostrando. E aí, tomar a decisão é do atleta também, né? Mas a gente melhorou bastante. Estamos longe do ideal, mas melhoramos bastante já a nossa circulação, pensar o jogo, usar esse jogo mais posicional. Mas falo para vocês o que eu falei lá no início, no começo dá vontade de chorar, né? Porque é muita tomar decisão errada. Mas depois vocês vão ver. Dá gosto de ver, assim, sabe? Dá prazer de ver a equipe jogar. Mas o processo é doído, é lento, porque não é um videogame, não tem um controle remoto que para ficar bem mais fácil, né? Mas os atletas vêm evoluindo de uma maneira assim, muito satisfatória. Falo para eles, falei ontem, estou muito feliz mesmo, com o comprometimento, com o nível de querer aprender, mas pé no chão. Nós fizemos 3 vitórias, eu sempre falei, vocês são prova disso, cara, pé no chão, porque o campeonato é muito difícil. Se fosse um campeonato mais fácil, um campeonato que tivesse até ida e volta, tu teria como recuperar esses pontos, mas tu não tem como recuperar os 3 pontos do São Bernardo, né? Tu não vai enfrentar eles aqui. Então é um campeonato que, cara, é curto, é um torneio, e ele se torna cada vez mais decisivo, porque imagina, a concentração que nós vamos levar para esse confronto. E a verdade é recíproca. Tu imagina a concentração dos caras para esse confronto. Então, assim, são posições diferentes, mas é um campeonato, é o mesmo campeonato. Todos têm o mesmo objetivo, né? De primeira coisa fazer o quê? Escapar dessa zona de rebaixamento aí, que são 21, 22 pontos, e depois tu vai brigar por mais. Então, tem 3 campeonatos aí, então vamos primeiro no nosso, 21, 22, que vai dar certo. Temos 13 jogos para fazer 9 pontos, mas nós temos 13 jogos para fazer, se der, 39 pontos. É isso que nós temos que pensar, sabe? Pensar grande, pensar positivo, porque nós temos um potencial enorme aqui.
Falar anteriormente sobre a construção ofensiva dos laterais e até uma das críticas que se tinha com o Marcelo na esquerda, defensivamente ele tinha um espaço durante o Campeonato Gaúcho. E a gente percebe uma mudança do Marcelo, tanto é que é um lado forte do Caxias do esquerdo e não está mais vazando. Como é que foi o ajuste com esse atleta? O entendimento dele, daqui a pouco em cima de vídeos mesmo, de ajustes defensivos? Houve uma cobertura ali para não vazar tanto assim o lado do Marcelo? Cara, eu fico feliz de escutar isso. Tu imagina o Marcelo, né? Então, o que é o nosso desafio aqui, grande objetivo e desafio? É evoluir o atleta, a ponto de já o contestado Marcelo ser, cara, pô, não, mas dá mesmo, tem um nível bom para jogar. O Marcelo tem uma história ótima, muito bonita no futebol. Ele saiu de São José e subiu Vitória da Bahia. É o mesmo Marcelo. O que às vezes falta é essa questão de definir melhor a função do atleta, sabe? A questão de cobertura é a mesma que eu sempre vi fazer em laterais, né? Ou o zagueiro vai cobrir lá ou o volante, então não mudou nada. Mudou a questão de definir melhor a função dele, porque quando o lateral, que é o Marcelo, joga de ala, né? Ele acha que ele é um ponta. Então tu vai ser ponta, porque hoje no futebol lateral é lateral. Muitos usam o lateral de extremo ali, porque faz uma saída de 3, mas não é o nosso estilo. A gente gosta do lateral justamente criando essa superioridade numérica pelo corredor, porque tem muito pouca gente que usa o corredor. Hoje a gente joga com 2 pontas mesmo, 2 beiradas, bem aberto. O que o futebol moderno está fazendo? Está trazendo os beiradas para dentro. Então vai ser meia. E aí, estou vendo vários times jogar com os beiradas, em vez de ser beirada para dentro, meia para dentro. Os meias, na hora de marcar, abrem, na hora de jogar, aí nós estamos matando os pontas. Então, assim, cada um tem um jeito, não tem um jeito certo e errado. Então, se eu quiser botar os beiradas para dentro, eu vou colocar meia. E quem que vai jogar aberto? O ala. Mas então o ala vai ter que ser ponta. Não entra na minha cabeça essas coisas aí. Na minha, não. Mas não tem o certo e errado, né? Tem os caras que estão usando os laterais de ala, fechou, tudo certo. Os pontas por dentro, jogando de costas, tá bom. Cada um tem a sua filosofia, cada um... Se vocês falarem para mim, não, eu acho certo isso, concordo. Concordo. Eu não farei, mas eu não faço, mas eu concordo. Cada um tem a sua opinião, meu. Quem sou eu para falar que vocês estão errados, entendeu? Mas eu gosto do quê? Ponta, protagonista, 1 para 1, velocidade, lateral, cruzamento, mas tem que passar por fora, porque por dentro é o meia que vai. Eu acho que definir melhor essas funções com características das funções, eu acho que é o que deu certo aqui, que equilibrou a equipe, sabe? Então a gente perdemos o último jogo, mas foi um jogo extremamente equilibrado, equilibradíssimo. Tanto é que no segundo tempo a gente se soltou lá, depois dos 25, a gente soltou, tivemos chance de transitar, erramos na tomada de decisão. Aí o que a gente faz na semana? Trabalho que não está legal, né? Aperfeiçoa o que não deu certo lá. Quais são as dificuldades que nós temos? Transição, vamos trabalhar, cara. Temos que trabalhar isso. Então, olha o jogo, analisa. Não, a circulação melhorou, vamos manter. A fase de iniciação e construção melhorou. Está faltando o último terço, tomar decisão, ultrapassagens, movimentações melhores sincronizadas, mas nós temos que automatizar, e depois é com eles lá. Mas está legal, o pessoal está muito comprometido aqui.